Muito bem, então este é o nosso último encontro do ano de 2023. Hoje é dia 20 de dezembro de 2023, né? E será o nosso último encontro do ano e a última leitura que faremos, então, do Tratados Lógico-Filosóficos, né? Porque a partir do dia 10 de janeiro, quando voltaremos aqui com as atividades do grupo, a proposta será, então, de ler, ou fazer a leitura, né, aqui em conjunto, da obra Naming a Necessity, né, nomear a necessidade, do Saul Kripke. De modo, então, que nós vamos, neste encontro, continuar a leitura até onde for possível, né? E a partir de então, cada um terá a responsabilidade, entre aspas, de seguir a leitura do Tratados Lógico-Filosóficos até o final por sua própria conta e, entre aspas, risco. Porque é claro que eu estou brincando, né? Mas cada um terá assim a responsabilidade, então, de seguir a leitura por si mesmo. Ok? Muito bem, então vamos começar com aforisma 3.334, cuja redação é esta: as regras da sintaxe lógica devem evidenciar-se por si próprias, bastando apenas que se saiba como cada sinal designa. Tá? Ou seja, basicamente o que nós chamamos de lógica contemporânea, tá, é uma conjunção, ou uma junção, melhor dizendo, para não confundirmos aqui com os conectivos, né? É uma junção de regras, axiomas, teoria dos conjuntos, constantes e variáveis proposicionais. Tá? Nós podemos dizer que isso é um resuminho, né, muito básico do que constitui os principais sistemas lógicos da contemporaneidade. Okay? De modo que um sistema de regras é sempre definido em termos de quais são as funções que desempenham fatores de determinação do valor de verdade de certas proposições a partir da colocação de certos argumentos. Então, esta é basicamente a ânima, né? O ponto central do que nós consideramos ser um sistema de regras dentro de um conjunto de teoremas lógicos a partir de uma determinada lógica. Tá? Podemos pegar, por exemplo, o cálculo de predicados de segunda ordem, o cálculo proposicional, né, na lógica contemporânea, as diversas lógicas modais que nós temos, as lógicas bivalentes, polivalentes, etc. Tá? E cada qual possui um sistema próprio de regras e axiomas do qual ou dos quais se parte. Tá? E por isso, diz assim o Wittgenstein, 3.34, a proposição possui traços essenciais e causais. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos entrar no quê? Naquilo que constitui a estrutura proposicional, a estrutura de uma proposição. Tá? Esse é o ponto aqui que nos interessa. Então, vamos seguir a leitura. São causais os traços que derivam da maneira particular de produzir o sinal proposicional. Essenciais, os que, por si sós, habilitam a proposição a exprimir seu sentido. Então, veja que o que nós chamamos de causa, né, está naquilo que, no background, né, da produção do signo, ou na produção do sinal proposicional. Isso é o que o Wittgenstein chama de traço causal.
O traço causal de uma proposição é aquilo que leva à produção do seu sinal, ou dos sinais que a integram. Tá? Ao passo que um traço essencial diz respeito ao sentido dessa proposição. De modo que uma desempenha uma função íncita, né, inerente, chamaríamos assim, à produção do sinal em si mesmo, ao passo que o outro traço, o traço essencial, né, diz respeito àquilo que constitui o sentido da proposição. Como nós já lemos nos encontros passados, uma proposição pode ser com sentido ou sem sentido. Tá? Então, o que demarca a diferença entre uma proposição com e uma proposição sem sentido? O que confere sentido a uma proposição? Tá? O que confere sentido a uma proposição? Portanto, qual é o traço essencial que lhe permite ter sentido? Ok? E aí, vejam, 3.341. O essencial na proposição é, portanto, tá, o que tem em comum todas as proposições que podem exprimir o mesmo sentido. Do mesmo modo, o essencial no símbolo é, em geral, o que tem em comum todos os símbolos que podem cumprir o mesmo fim. Tá? Então, a gente poderia, por exemplo, eu sei que não é um bom exemplo do ponto de vista stricto sensu da lógica do Wittgenstein, ok? Porque há inúmeros desafios aqui em relação aos aspectos que envolvem a descrição analítica dos estados de coisas e dos elementos que formam o escopo da semântica modal. Então, a lógica modal não é exatamente uma lógica, digamos assim, de primeira linha dentro do background Wittgensteiniano, sabemos disso, mas é possível, sim, usá-la como um exemplo. E quando nós a usamos como um exemplo, bom, o que significa um operador modal de contingência, por exemplo, ou de possibilidade? Tá? Esse operador modal pode ser usado em uma variedade indeterminada de proposições e pode conferir sentido a uma proposição. Tá? Se eu digo, por exemplo, para todo x, se x é contingente, né, então x pode não ser o caso. Que, por exemplo, tá? Nós estamos dizendo que, de rigor, ele é podendo não ser. Tá? Esse é o que define a sua contingência. Ok? Então, nós usamos aqui um quantificador universal, uma implicação, né, no caso, uma implicação material, né, e um antecedente condicional, qualificado por um operador de contingência, um operador modal contingente, e um consequente, que é a sua descrição analítica. Ok? Então, o Carlos, traços causais e essenciais corresponderiam, de certa forma, aos aspectos material e formal e às noções de verdade e validade, ou nada a ver? É uma boa pergunta, tá? Porque, veja o seguinte, Carlos e todos, tá? O que nós chamamos de formal e material, hoje em dia, nem sempre foi assim, e nem sempre todos os autores contemporâneos compartilham do mesmo entendimento sobre o que é uma coisa e a outra. Então, isso já apresenta inúmeras dificuldades para nós. Tá? Por exemplo, o que o Quine entende por formal e material é diferente do que o Carnap, por exemplo, entende por formal e material. Para usar dois exemplos, tá? Um rejeita absolutamente a lógica modal, o outro, pelo contrário, né? A reconhece, enfim, e lida com ela de diversos modos. E a mesma coisa se diz do que a gente chama de verdade e validade. A gente vai encontrar na literatura lógica diversas noções acerca do que é verdade e do que é validade. Tá? Grosso modo, nós poderíamos dizer que, enquanto matéria diz respeito à semântica própria do signo em si mesmo considerado, tá? O formal diz respeito à sua dimensão, digamos assim,
compartilhável intencionalmente por diversas razões. Mas claro que isso pode ser visto também como uma leitura escolástica dos termos material e formal. Tá? Os medievais, por exemplo, falavam da suposição material e de outras formas de entender implicação, por exemplo, a implicação material e a implicação formal, que são, digamos assim, vistas de modos diversos. Né? Agora, grosso modo seria isso. E verdade validade também, tá? Porque a validade estaria mais centrada no argumento interna corporis, tá? De uma dedução natural, ou de uma regra de uma consequência lógica, ou de uma implicação, ao passo que a verdade diz respeito à sua, digamos assim, à sua expressão semântica. Tá? Um está mais centrado nas relações causais que isso possa ter, enquanto a outra está mais centrada na sua dimensão self-reference, ou seja, a sua própria autorreferência. Tá? Agora, mesmo que a gente parta dessas noções, claro, existem aproximações, como que o Wittgenstein diz, ser traço causal e traço essencial. Né? Agora, isso, de novo, nos levaria a ter de ver em cada autor, em cada ponto de vista, né, esta relação de correspondência ou não. Não é uma coisa fácil de dizer sim, sim, não, não aqui, percebe? Enfim, dependeria da matriz lógica da qual nós partimos. Tá? Beleza? Então, bem, então no 3.341, né, como é que nós enxergaríamos isso? Nós enxergaríamos o essencial a partir do quê? Daquele símbolo que, de maneira compartilhada, pode ser empregado em outras proposições. Um operador lógico, em outras palavras. Tá? Assim como na lógica modal nós temos a contingência, a impossibilidade, a possibilidade, a necessidade, né? Na lógica deontica, por exemplo, obrigação, proibição, permissão, né? Que são operadores lógicos usados em proposições normativas, que descrevem normas e estados de coisas abarcados por essas normas. Tá? E nós também temos operadores lógicos em outras lógicas. Tá? Na lógica epistêmica, por exemplo, o operador K. Tá? E aí por diante. Tá? Então, isso seria o símbolo correspondente àquilo que é essencial na proposição. Porque o essencial é aquilo que esta proposição tem em comum com outras proposições que podem exprimir o mesmo sentido. Tá? Eu posso usar uma proposição contingente, dizer X é contingente. Tá? Okay? E posso dizer X não é necessário. Okay? Isso é equivalente, tem equivalência lógica, dizer necessário. É o contrário, é o contraditório de contingente, lá na tabela das oposições modais, sim, poderia. Tá? Agora, dizer que X é contingente e dizer que X não é necessário é uma coisa, ou melhor, dizer o contrário, então, o oposto contraditório, que X é necessário, significa que esta oposição contraditória ela é equivalente em todas as suas possibilidades semânticas ou não? Tá? Então, veja, há também uma discussão aqui dentro que nos colocaria outros desafios. Tá? Mas, via de regra, é isso. O essencial na proposição é esse símbolo que está presente na Constituição, na proposição, na constituição desta proposição, quero dizer, e também é compartilhável com outras proposições, conferindo também a estas outras os seus respectivos sentidos. Tá? Por exemplo, dizer que uma proposição normativa é obrigatória, ou dizer que ela expressa uma relação obrigatória, tá? Não é algo que seja exclusivamente presente nesta única proposição. Porque uma relação obrigatória pode estar presente em outras tantas proposições. Ok? 3.3411, né? 3.3411. Poder-se-ia, pois, dizer o nome propriamente dito é o que todos os símbolos que designam o objeto têm em comum. Resultaria, então, passo a passo,
que nenhuma espécie de composição é essencial para o nome. Então, o que ele está dizendo em outras palavras? Que o nome pode ser compartilhável. E que essa composição não é determinante para o nome. Justamente porque ele é o quê? Compartilhável. Ser compartilhável significa não ser restrito a uma única natureza constitutiva proposicional. Tá? E aí ele complementa 3.342. Em nossas notações, é certo que algo é arbitrário. Mas isto não é arbitrário. Se já determinamos algo arbitrariamente, então algo mais deve ser o caso. Isso depende da essência da notação. Isso aqui, gente, é fantástico. Ou seja, você vai fazer uma notação simbólica, tá? Ok? Toda ela é arbitrária? Claro que não. Ela precisa ter sentido, em primeiro lugar. Ter sentido significa não ser totalmente arbitrária. Mas também isso não significa que ela não seja, de algum modo, arbitrária. Não, ela tem um espaço arbitrário. Mas, para que isto seja o caso, ela tem de lidar com coisas que não são arbitrárias. Por exemplo, uma proposição normativa que expressa uma obrigação. Essa obrigação, antes de estar presente nessa proposição normativa, poderia estar em outras? Claro que sim. Agora, eu poderia expressá-la de um outro modo? Não, eu tenho que expressá-la como obrigação, porque senão ninguém vai entender. Agora, é claro que é arbitrário dizer quais agentes, em que circunstâncias, como essa obrigação, de que natureza ela é. Perceba, tudo isso eu posso fazer como eu quiser. Agora, a obrigação, não. Então, em nossas notações, é certo que algo é arbitrário. Mas isto que é o símbolo que expressa o traço essencial, isto não é arbitrário. Que no caso é obrigação. Se já determinamos algo arbitrariamente, então algo mais deve ser o caso. Isso depende da essência da notação. Então vamos, por exemplo, montar uma proposição normativa aqui. Tá? Sei lá, para todo x, tá? Para todo x, eu não tenho aqui no meu teclado regra de equivalência, então pensem que o igual ali significa equivalente, tá? Peço isso a vocês. Aí eu digo assim, x é obrigatório, ok? Então, x é permitido. Tá certo essa notação simbólica? Ou não? Do tipo, se tem uma obrigação, eu tenho de ser, tem de me ser permitido agir de modo a realizá-la? Sim ou não? Sem dúvida. Vamos lá, tem uma obrigação, tá? E ao mesmo tempo tem uma proibição de agir daquele modo. A pergunta é, o que vale? Vale a obrigação ou vale a proibição? Não teria sentido isso aí. Não é? Agora, tem uma obrigação. Não tem nenhum impedimento para realizar essa obrigação. Eu sou obrigado a fazer uma assinatura digital de um documento para que ele tenha validade. Essa é a minha obrigação. Aí tem um impedimento legal que me impede de fazer assinatura digital nesse tipo de documento. Tem sentido essa regra? Nenhum. Então, é claro que para a realização dessa obrigação, tem de me ser permitido agir de modo tal a realizá-la. Logo, se X é obrigatório, então X é permitido. Agora, pense o contrário. Ali, ó, para todo X. Pena que eu não tenho aqui no teclado os símbolos lógicos da notação real, tá? Mas a gente vai ter que fazer substituir aqui, tá? Só por causa disso, eu não tenho no meu
no meu teclado aqui. Tá? Agora vejam essa outra aqui. Para todo x, se x é permitido, então x é obrigatório. Essa notação é válida? Não. Essa não. Por quê? Porque nem tudo que me é permitido é obrigatório que eu faça. É claro. Mas eu usei os mesmos símbolos. Então, o que faz com que uma tenha validade interna dentro da lógica deôntica, seja um teorema deôntico válido, e a outra não? O que faz com que isso aconteça? O que faz com que isso aconteça é o fato de que, para uma e para outra, o que confere a uma um sentido, e, no caso, um valor verdadeiro de verdade, e, no outro, um sentido e um valor falso, é o fato de que o operador deôntico de obrigação e de permissão querem dizer o mesmo, são eles traços essenciais, tanto na primeira como na segunda notação. E por isso eu entendo um como verdadeiro e o outro como falso. Porque a obrigação no primeiro não é diferente da obrigação no segundo. Isso traz para nós o seguinte, que nessas proposições normativas nas quais eu emprego um operador simbólico, no caso, obrigação, eu preciso ter, na aplicação do traço essencial, uma relação de identidade em todas as suas aplicações. É claro que essa relação de identidade não se determina de modo, deixa eu usar uma palavra latina aqui, simpliciter. Quero dizer, sempre da mesma maneira, com o mesmo significado e a mesma referência. Claro que não. Isso aqui não é a lógica antiga do Aristóteles, que parte dessa unicidade referencial semântica das constantes lógicas. Não é disso que eu falo aqui. Mas eu preciso ter limites semânticos nítidos acerca do conteúdo extensional desse traço essencial. E esse conteúdo extensional do traço essencial precisa supor que a colocação desse traço essencial em uma notação lógica e, portanto, em uma proposição, respeitará, em relação às outras proposições nas quais esse mesmo traço essencial esteja presente, uma relação de identidade extensional. E essa relação de identidade extensional será decisiva para que essa proposição tenha sentido. Seja com valor de verdade V, seja F. Ok? Muito bem. Então, Carlos, por favor. Professor, primeiro uma besteirinha. Ali, se X é permitido, então X é obrigatório, talvez fosse aceito se por alguém que fosse absolutamente determinista e nega qualquer tipo de liberdade, blá. Mas mas eu acho que faz sentido não considerar essa hipótese. Enfim, sobre o nome, pelo que eu entendi, o nome que designa o objeto ou a coisa, por um lado, ele o Wittgenstein vai falar sobre a coisa que ela é autossuficiente na medida em que pode aparecer em todas as situações possíveis. Isso daí está lá no iniciozinho, 2.0123. Enfim. O nome, da mesma forma, então, ele tem essa autossuficiência. Só que ele só tem sentido dentro de uma proposição. Aí é que tá. Então, só que agora aqui no 3.3411, eu estou entendendo bem o seguinte, o nome, ele necessariamente é relacional. Ele tem que estar relacionado em uma proposição. Mas ele, ao mesmo tempo, não é exatamente contextual. Porque o sentido dele permanece em todas elas. Então, ele é relacional sem rigor. Eu estou usando de maneira bem tosca esses termos, tá? Mas seria mais ou menos isso? Tá. Não, vamos lá. O nome sozinho nada significa. O nome tem uma
ele traz consigo vamos lá, uma tendência ad extrem, no sentido de que ele tem uma tendência para ser inserido relacionalmente em uma proposição, de modo que ele sozinho não pode, ao modo de uma etiquetação das coisas, né, fazer uma designação completa dessas mesmas coisas. Tá? E isso, se é uma teoria assim constituída, apresentaria inúmeras dificuldades semânticas. Imagine, por exemplo, termos ambíguos, né, e aí por diante. Sei lá, palavra, sei lá, banco. Acho que eu já dei esse exemplo. Tem outros tantos exemplos. Né? Okay? Então, pasta, por exemplo. Okay? Pasta pode ser várias coisas. E tem outras tantas palavras, né, que têm ambiguidade por definição. Então, é claro, o nome traz essa tendência e, ao mesmo tempo, um requerimento, uma exigência. No sentido de que, vamos pensar assim de modo metafórico, tá? É como se o nome quisesse, ele almejasse designar, mas ele sozinho não consegue. Então ele precisa de ser inserido dentro de algo mais robusto, mais forte, dentro do qual ele, em conjunto com outros, consiga expressar. Esse lugar no qual, para onde ele vai, é a proposição. Né? Então, o nome isoladamente, ele pode desempenhar uma função, mas ele não necessariamente desempenha uma ou outra função. Percebe? Por exemplo, aqui eu vou pegar os medievais, tá? Se eu quero tomar, por exemplo, o nome considerado dentro da ciência lógica e fazer uma classificação dos nomes, tá? Para além da mera divisão gramatical, eu vou dizer, o nome desempenha determinadas funções. Essas funções são tais, tais e tais, e os termos se diferenciam em razão dessas funções. Veja, tudo isso constitui a ciência da lógica. E quando eu uso a expressão nome nesse caso, desde um ponto de vista científico, tá? E às vezes também pseudocientífico, entendemos bem a palavra pseudocientífico aqui, não é esse termo pejorativo que se usa hoje, eu falo no sentido da gramática especulativa, né? A expressão nome e os nomes como tais possuem ou desempenham uma função taxonômica relevante para o entendimento da natureza, do significado, da referência e do posicionamento de cada um dentro de um horizonte mais amplo. Todavia, do ponto de vista lógico propriamente dito, isto é insuficiente. Porque eu vou precisar inserir o nome em algum lugar. E aí tu tens toda a razão quando tu dizes isso. Que o nome é relacional. É isso mesmo. Tá? O nome tem relação... Pegar o Buridan, né? O nome tem relação imediata com o conceito. Imediata com a coisa que é designada por ele. Claro que isso aqui é uma visão medieval, tá? Nominalista. Objeto intencional aqui. Agora, a gente pode trazer isso aqui agora para isso que o Wittgenstein está trazendo. E dizer, não, o nome desempenha uma função dentro da proposição. Tá? Beleza? Beníssimo. Então, 3.3421. Um modo particular de designação pode não ter importância, mas é sempre importante que seja um modo possível de designação. E isso se dá na filosofia em geral. O singular mostra-se repetidamente como algo sem importância, mas a possibilidade de cada singular nos ensina uma lição sobre a essência do mundo. Vamos repetir isso aqui, que é muito importante.
tá? Porque isso aqui pode parecer que o Wittgenstein está defendendo uma lógica modal no fundo, ok? E calma, alto lá, não é bem assim. Vamos de novo. Um modo particular de designação pode não ter importância, mas é sempre importante que seja um modo possível de designação. O que ele está dizendo aqui? Pode ser que qualquer designação que tu pegue dentro da lógica seja uma coisa que não tenha muita relevância, não tenha muita importância, entendeu? Okay? Mas mesmo nesses casos, o simples fato de que aquilo está designando e que aquilo pode designar já é para nós algo relevante por si mesmo. A relevância está no fato da possibilidade da designação. Pode designar, logo é relevante. Veja, a possibilidade da designação é o que constitui e demarca a relevância da lógica no âmbito das artes e das ciências e da filosofia em geral. Então, e isso se dá na filosofia em geral. O singular mostra-se repetidamente como algo sem importância. Quer dizer, aquele concreto ali que foi designado, isso aí não interessa. O que interessa é a possibilidade de que cada singular nos ensina uma lição sobre a essência do mundo. Isso é o que interessa. E a possibilidade de nos ensinar algo que seja essência do mundo significa que aquilo insere-se no espaço lógico, que é o lugar, o filtro por meio do qual nós acessamos a essência do mundo. E o que é acessar a essência do mundo? É acessar aquilo que é dizível. E acessar aquilo que é dizível supõe uma designação na qual nós possamos ver o mundo não apenas pelo filtro do singular, mas possamos ver o mundo pela possibilidade mesma da designação. Veja que há um elemento epistêmico muito importante aqui, uma condição epistêmica muito importante aqui, que é uma condição universal, não podemos rejeitar isso. De modo que a relevância da designação para a tarefa para a tarefa terapêutica da filosofia, como diz o próprio Wittgenstein, uma busca pelo esclarecimento do mundo e daquilo que é o mundo, a partir da linguagem, supõe um envolvimento com o que é dizível do mundo. E por isso os limites da linguagem são os limites do meu mundo. Claro, porque tudo que excede o meu mundo está fora do que é dizível para mim. Agora, isso aparece para mim como algo necessário ou como uma possibilidade? Como uma possibilidade, claro. Então, o Wittgenstein está falando aqui do ponto de vista da condição epistêmica da designação que, sendo verificada no singular, passa a ser vista não pela relação de designação singular em si mesma considerada, mas passa a ser vista como a possibilidade da designação enquanto tal. É a possibilidade da designação e não a designação de um objeto concreto, sei lá, aqui, garrafa da água, né? Ou qualquer outra coisa, né? Livro. Não é o concreto, o singular, mas é a possibilidade da designação. E aqui entra de cheio o modo como, então, o singular, cada singular, mostra-se repetidamente como algo sem importância, mas, e agora não, agora é algo relevante. A importância está onde? Na
possibilidade de que cada singular nos ensine uma lição sobre a essência do mundo. Veja, esta forma de entender a relação epistêmica com o mundo é algo extraordinariamente sui generis na história do pensamento filosófico. É observar o mundo de um ponto de vista lógico, que, portanto, é um ponto de vista privilegiado, mas não é um ponto de vista necessário, se não possível. É possível. A possibilidade de se dizer a essência do mundo é uma possibilidade para a condição epistêmica do agente. E, portanto, há, de certa forma, uma certa relevância ao antropológico que está presente aqui. (3.343) Definições são regras de tradução de uma linguagem para outra. Cada notação correta deve poder traduzir-se em cada uma das demais segundo tais regras. É isso que todas elas têm em comum. Veja que aqui a gente já começa a notar certas correspondências comparativas com a obra magna do segundo Wittgenstein, as investigações filosóficas. Ou seja, a noção geral de que os usos e as regras, os jogos de linguagem constituem-se a partir dos usos e das regras formadas a partir deste jogo sígnico e interativo. Agora, se nós olhamos do ponto de vista estrutural para a linguagem enquanto tal, a linguagem das definições, sobretudo, então as definições são regras de tradução. Regras de tradução, isso é uma definição. Veja a diferença de olhar sobre isso. Quer dizer, a definição não é mais sujeito, verbo, predicado aqui, né? A definição é uma tradução vista do ponto de vista das suas regras, porque eu não posso definir de qualquer jeito. Para definir, eu preciso de certas regras. Aonde estão essas regras? Se essas regras estão na linguagem, estão no mundo, estão na mente, aonde elas estão? Pois bem, definições são regras de tradução de uma linguagem para outra. O Buridan, por exemplo, os medievais, alguns deles, alguns nominalistas, diriam assim, não, essa tradução de uma linguagem para outra é a tradução da linguagem do conceito mental, dessa estrutura formal subjacente aos nossos raciocínios, para a linguagem falada e escrita, o que eles chamavam à época de impositio, a imposição, que é a convenção, a linguagem por convenção, que a gente diz hoje. Agora, no Wittgenstein é assim que acontece, é de uma estrutura formal subjacente à mente humana e dela para, ou é da linguagem para a linguagem, ou é do mundo para a linguagem. Da onde vieram estas regras? Regras que fazem com que, de fato, a definição seja uma tradução de uma linguagem para outra. Cada anotação correta deve poder traduzir-se em cada uma das demais, segundo tais regras. Opa, então a gente já tem a assunção aqui de uma objetividade no compartilhamento das linguagens. Qual é essa objetividade? É dada pelo quê? Pelo fato de que a notação correta é uma tradução de regras que definem aqui
e definem acolá. Para tudo x, se x é obrigatório, então x é permitido. O que é x? Eu vou dizer que x é, sei lá, assinatura digital num contrato eletrônico. Eu vou dizer declarar o imposto de renda. Eu vou dizer pagar IPTU ou pagar IPVA. Tudo isso pode ser X. Ok? Em todos esses casos, para tudo X, se X é obrigatório, então X é permitido, poderá ser uma notação válida? Sim. Por que poderá ser válida? Porque ela está constituída segundo regras. Regras que são comumente aplicadas na declaração de renda, no pagamento do IPTU, no pagamento do IPVA e na assinatura eletrônica do contrato. Da onde que vieram essas regras? Onde que elas estão? Será que elas estão no armário ali, aqui da biblioteca? Onde é que elas estão? Eu quero saber. Né? Então, onde é que estão essas regras? Elas estão na linguagem? Estão nas formas de vida? Bom, aí, segundo Wittgenstein, não vamos entrar nisso, mas elas estão aonde aqui? Aqui no Tratados. Aonde elas estão? Estão na linguagem, estão no mundo, estão na mente. Qual é o lugar das regras? 3.344. O que designa no símbolo é aquilo que é comum a todos os símbolos pelos quais ele pode ser substituído de acordo com as regras da sintaxe lógica. Eu posso, regras de substituição de variáveis proposicionais, na lógica deôntica. Eu posso substituir permitido por obrigatório? Na primeira anotação, sim. Na segunda anotação, não. Então, essa regra de substituição não é uma regra absoluta. Ela dependerá de uma outra regra, chamada regra de implicação. Percebe? Então, o que será necessário para que um símbolo, um operador lógico, e, portanto, um símbolo possa ser aplicado em todas as notações da mesma maneira? Dependerá substituído de acordo com as regras da sintaxe lógica. No caso da lógica deôntica, axiomas e regras do sistema padrão, assim como em outros sistemas lógicos existem regras e axiomas. No sistema K de Crick, o sistema lógica modal, tem os seus axiomas. Tá? Nós vamos ver um pouquinho disso no Naming and Necessity, não de maneira profunda, porque é um livro de conferências. Tá? Ok? Muito bem. Bom, só para terminar ali, 3.3441, pode-se, por exemplo, exprimir o que é comum a todas as notações para as funções de verdade, assim, é comum a elas admitirem ser substituídas todas, por exemplo, pela notação de não P, P, P ou Q. O que é isso? A aplicação dos conectivos verofuncionais da lógica proposicional, do cálculo proposicional. Fica assim assinalada a maneira como uma notação possível, particular, pode ensinar lições gerais. De quantos modos eu posso aplicar os conectivos verofuncionais? Indeterminados, eu não tenho a menor ideia de quantos poderiam ser os casos. 3.3442. O sinal do complexo tampouco se resolve arbitrariamente ao ser analisado, de modo que sua resolução fosse talvez diferente em cada encadeamento proposicional. Parece claro, né? Parece bastante nítido, né? Ok? Bom, fomos até aqui. A partir do 3.4, né, vocês então terão a responsabilidade de seguir agora, então, solitos não mais, né?
com esta leitura. E, então, o nosso grupo, a partir desse momento, encerra suas atividades para o ano de 2023. Ok? Deixa eu pausar a gravação. E, lembrando, a partir de janeiro voltaremos com a leitura da obra Naming and Necessity, do Saul Crick.